E aí, salve, salve! Fala, Xará! Muito bom dia aí a todos, toda a nossa audiência aí, a do RevenueCast. E aí, Charazão? Charazão, era para eu fazer a introdução ou eu comi bola, cara? Cara, não, aqui a gente. Não? Então tá bom. E aí, Charazão? Segundou, audiência do Revenue Cash, segundou, Charazão. Estamos aqui para mais um papo brabo desse Revenue Cash, né? Eu gosto do ao vivo por causa disso, né, cara? A gente pode trocar ideia aqui abertamente, sim, não tem corte. Cara, se errou, se falhou, nós já fala na cara. E estamos aqui, né, Charazão? Mais uma segunda-feira, o melhor dia da semana para nós, para falar de receita, para fazer networking, para ter a nossa reunião, aquela reunião que nós teríamos, aquele cafezinho em off, a gente dá a possibilidade da nossa audiência participar com a gente, né, Xará? É isso aí. Eu até falei sobre isso na semana passada. É uma forma de fazer networking em escala, né? A gente não depende de geografia, a gente não depende de nada, só de fazer contato com pessoas incríveis, pessoas com conteúdo, pessoas com história, com bagagem, com experiência. E hoje a gente tem um convidado aí de peso, hein? O cara, eu tava dando uma olhada no perfil dele hoje, Xará. Uma baita de uma jornada empreendedora, cara. Eu não imaginava que ele fosse empreendedor raiz mesmo. Eu quero até depois, né, conhecer um pouquinho da história dessa pessoa que a gente vai convidar, mas deixo contigo aí, cara. Não vou fazer spoilers aqui, não, cara. Tu É, que. Xará. A gente não vai fazer spoiler, embora a gente sempre faz um pouco ali na divulgação, né? Quem tá aqui tá pelo evento, já sabe quem vai participar, mas a gente vai fazendo aquele mistério, aquele charme. E esse cara, Xará, é um cara que eu particularmente gosto muito, a gente gosta muito. Ele viu aqui a TRA como agência nascer, ele foi um parceiro que indicou oportunidades aqui para nós lá no começo, e a gente é muito grato às trocas que a gente teve com esse cara, que ele abriu portas aí também da consultoria dele para a gente trocar ideia, para a gente pensar em formas de fomentar negócio. Então, cara, eu quero chamar para cá. Pode chamar, Xará? Chama aí, cara, chama aí. Então chega aí, Carô. Entra aqui com a gente, cara. Bora! Aí, Fala! Fala aí, pessoal, como vocês estão? Lisboa, E aí, Avenida, sua cara? audiência seja também. bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo aqui no Revenue Cast nessa segunda-feira, viu, cara? Boa, tamo junto, galera. Animado de estar aqui com vocês e obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Vamos Dá para compartilhar muito ver. conteúdo bom aqui. Bom demais, cara. Dá para ver que você tá feliz, que dá para ver o seu brilhinho no olho. Mas, cara, Dá pra sempre que ver a o gente sorrisão? conversa aqui, dá para ver, cara. A gente sempre aqui conversando entre amigos. Eu tava conversando aqui, você tava ouvindo no backstage aí. Essa daqui foi uma forma que a gente encontrou de sempre colocar o nosso network em dia, ou expandir o nosso network, aquele cafezinho, cara, que seria em off na nossa agenda, que a gente falaria coisas interessantes, estratégicas que as pessoas poderiam aprender. A gente resolveu abrir, cara, abrir Perfeito. sem cortes, na lata, ao vivo, para a gente trocar ideia, cara. E você é o convidado da rodada, cara. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te ter aqui, cara. Pô, muito obrigado, querido. Igualmente, e obrigado pelas palavras, tá? Tava aqui atrás só escutando tudo e sensacional, uma honra muito grande. Show demais, cara, show Legal. demais. E aí você, pessoal, que está ouvindo aqui o nosso Revenue Cast, eu vou ser o host da vez, que vai tocar aqui esse papo com o Ícaro. E você que já está chegando, já vai deixando aqui o teu like, quem está assistindo aqui no YouTube, já vai compartilhando essa live, já manda aí para quem precisa saber desse assunto, que hoje a gente vai falar de RevOps e CRM para funis B2B. Funil, pessoal, é uma palavra assim que já existe há bastante tempo, está cada vez mais em alta, principalmente por questões aí do marketing digital. RevOps é um tema mais quente, mais recente. A gente trouxe um especialista hoje para contar um pouco mais para a gente sobre essa visão. E CRM também, cara. O cara domina CRM como ninguém, lidera aí frentes, principalmente aí de HubSpot, se eu não me engano, Salesforce também, né, Ícaro? Você toca alguns Também, projetos. também. A gente vai ter oportunidade de explorar um pouquinho mais no teu momento jabá, viu, Ícaro? Porque aqui a gente gera oportunidade também para os nossos convidados. Mas antes da gente seguir aqui e falar de negócio propriamente dito, a gente quer conhecer o Ícaro Pessoa, cara. A gente quer conhecer um pouquinho mais do teu background, como é que a Yasbeck Co nasceu, e a gente tem visto aqui também o teu crescimento, cara. Você é um cara jovem, mais jovem que nós, e, cara, tem trilhado um caminho de muito sucesso, de muita luz, cara, e a gente é muito feliz de ter um cara como você também liderando iniciativas de RevOps e CRM aqui no Brasil, cara. Mas conta pra gente, como é que você chegou até aqui? Claro, Conta um pô. pouco do Ícaro, background, até um parênteses, tá, Xará? Não quero engolir nosso convidado, nem nosso cast, cara, mas eu tô muito feliz que o Ícaro tá aqui.
Mas eu acompanho o Ícaro, cara, desde quando ele tinha um cabelinho assim, cara, um cabelinho meio jogado, assim. É cabeludo, né? Você lembra, né? Esse era cabeludo, cara. Eu segui, eu falava, cara, que é esse moleque jovem aqui, cara, esse cara descolado, falando aqui de receita, de vendas, falando de aceleração. Cara, eu vi assim umas coisas no seu Linktree, consumi o seu Substack. Cara, eu já via você fazendo alguns movimentos. Então, cara, conta um pouquinho aí de como foi essa jornada aí para nós. Massa, maravilha, gente. Bom, vamos lá. Pessoal, qual que é o ponto, né? Então, comentando um pouco aqui como que eu cheguei aonde eu estou hoje aí, junto com a Yasbeck, né? Junto com a minha equipe. Eu comecei, curiosamente, né, trabalhando numa consultoria, tá? Vim do mundo de consultoria, nada a ver com receita, nada a ver com marketing, nada a ver com vendas, eu vim do caminho de tecnologia. Sou mineiro, tá? Sou mineiro, apesar atualmente estar morando em Curitiba, né? Acho que o casaco já entrega um pouquinho aqui. Aqui em Curitiba eu tive a oportunidade de começar trabalhando numa consultoria SAP, chamada Pelisário, né? É uma consultoria SAP, né? SAP, né? Um dos maiores sistemas de gestão do mundo hoje, atendendo, né? Clientes nível enterprise e com uma cultura de gestão muito enraizada, né? Então, desde minha primeira oportunidade no mercado, eu tive face a face, né, com essas metodologias de gestão, né, um sistema amplamente com muita tecnologia envolvida, e tive muito prazer em ver aquele projeto acontecendo, né, ver consultores implementando sistemas, atendendo o cliente, todo esse processo. Só que em paralelo com isso, né, a minha vontade de crescer, minha vontade de empreender já batia forte, né, aqui dentro. E nesse processo, eu não vi tanta capacidade e principalmente velocidade de crescimento aonde eu estava. Tinha muitas oportunidades, né? Mas eu decidi seguir meu próprio caminho, né? Trilhar meu próprio caminho. Isso eu estou falando 12, 13 anos atrás, tá, gente? E nessa jornada, eu tive a oportunidade, né? O marketing digital, naquela época, o RD Station, a Resultados Digitais, né? Na época que chamava, ela estava começando com o programa dela no Brasil, né? Começando a falar sobre inbound marketing, começando a ter as primeiras agências ali certificadas, e eu comecei a estudar muito a respeito, né? Só que as minhas habilidades ali, elas sempre foram muito orientadas à parte de tecnologia, desenvolver site, cuidar de hospedagem de site, ou seja, um caminho muito diferente do que eu faço hoje. E aí, junto com essa vontade muito grande e analisando o mercado, analisando as notícias, vendo o marketing digital crescer muito naquele momento, eu juntei junto com o meu sócio, né? Na época foi o Lucas Lima, né? Que atualmente é o CEO da AAA, né? Que fez o Exit recentemente, e é um grande palestrante, um grande nome. E ele entendia muito de marketing digital na época. E eu e ele, a gente decidiu, né? Olha, eu estou num trabalho CLT super estável, com oportunidade de crescimento. Ele tinha um outro empreendimento dele. A gente decidiu se juntar para avançar no mercado com serviço de marketing digital. Eu responsável por desenvolver site, né, desenvolver algumas frentes ali, e na época ele cuidando sobre a estrutura ali de inbound marketing, né, isso é bastante tempo atrás. E um dos primeiros desafios que nós tivemos, né, a gente começou a tocar em paralelo o negócio, um dos primeiros desafios que nós tivemos foi basicamente o quê? Cara, agora tem que vender, né? E como que vende isso? E na época não existia o que tem hoje, né? Na época ninguém se falava de Apollo, ninguém se falava de prospecção no LinkedIn, era muito difícil, né? Ninguém se falava muito disso, era tudo muito iniciante ainda. Então, nosso ponto foi basicamente, né? Ele tinha uma moto, eu tinha também, foi mochila nas costas, prospectando, né? Na rua, conversando com alguns amigos, conversando com alguns restaurantes, conversando com algumas empresas e começando a vender serviço, né? E aí foi evoluindo, né? A gente foi evoluindo nesse caminho de prestação de serviço, né? Desenvolvemos uma agência chamada Profissos da época, que foi uma das certificadas aí do RD Station, né? Resultados digitais, e teve um crescimento muito bacana, né? Nós tivemos oportunidade de trabalhar com muitos projetos, tivemos uma equipe bem interessante, 20, 30 pessoas, né? Localizada em Curitiba, e foi um crescimento que, ao meu ver, chamou muita atenção, né? Mas o que chamou mais atenção ainda foi da transição, né? Estar num local estável e estar num local que não é nada estável, que é o fato de empreender, né? Você ter seu próprio negócio. E quando você tem o seu próprio negócio, como eu acredito que muitos aí que estão escutando a gente também têm seu próprio negócio, ou sua consultoria, ou são responsáveis pela receita, né? Como também a Avelina em Lisboa, cara, tem que vender, né? A operação tem que gerar receita através de vendas para alimentar, né, toda a estrutura da sua equipe, da sua consultoria, do seu SaaS, seja o que for, né? Tem que ter um motor de receita ali. E nessa jornada foi muito positiva, pois desde cedo, na minha jornada empreendedora, eu tive essa necessidade e tive esse senso de urgência muito grande. E entendi que todas as empresas precisam desse senso de urgência, né? Que existe a estratégia, existe a operação e existe também o feeling empreendedor por trás daquilo tudo, que é muito importante, né? Como estrutura. E nessa jornada eu tive várias aventuras, né? Eu tive essa agência, né? Depois eu recebi um convite aí para trabalhar na Atlassian,
né? Tive a oportunidade de trabalhar no projeto do Trello Go-to-Market aqui no Brasil, em 2015, 2016, alguma coisa assim, que foi uma experiência sensacional também, que eu tive a oportunidade. Depois disso, trabalhei em outras consultorias, né, como consultor estratégico, consultor associado, perdão. Tive a oportunidade de trabalhar em bastante projetos, né, trabalhar com pessoas aí, né, com cabeça branca, que muito mais experiência que eu. Então, tive um certo intensivo nessa frente. Depois disso, abri mais uma consultoria, né, a minha antiga agência, chamada Data Driven Marketing, que aí foi muito especializada dentro do marketing também, dentro de vendas, dentro de receita, só que era muito responsável sobre a frente de mapeamento da jornada de vendas. Só que a gente ainda não tocava em CRM, ainda não tocava em receita. A gente fazia parte de Web Analytics, né, mensuração de dados, mensuração de KPIs. E nessa jornada atual que eu estou, né, junto com a minha equipe aqui na Asbec, a gente, além de mensurar toda essa jornada e estruturar toda essa jornada, a gente tem a responsabilidade de também acelerar essa jornada de geração de receita. Enfim, então uma breve história aí, né, de uns 10, 12 anos de empreendedorismo, sempre dentro do caminho de prestação de serviço, né? Ou seja, lidando com pessoas e lidando com empresários também. Então, enfim, poderia falar por horas aqui e vou falar, mas fica super à vontade aí, tá, Avelina e Lisboa, se tiver alguma pergunta ou direcionamento. A gente está aqui para te escutar, cara. Então não se limite, Massa. não limite em entregar conteúdo aqui e falar da tua jornada aqui, aprendizados para nossa audiência, Ícaro. E, cara, baita história, né? Quem tá ouvindo a gente aqui deve estar falando, pô, mas o Ícaro então tem 52 anos, né, Ícaro? Quantos anos você tem, cara? Cara, eu tenho 32 anos, com muita estrada aí, muitas caídas, né? E tamo junto. Boa. Mas é o que gera experiência pra gente, né, cara? É o que gera experiência pra gente. Show. Fala aí, Muito Charazão. massa. Não, baita história. Até fiquei curioso aí sobre aquele projeto ali da Atalassian também. A gente é muito fã, né, da marca, da bandeira, de todo o projeto que eles fizeram no mundo, né? Depois quero saber mais sobre isso. Mas, Claro. pessoal, ó, trazendo aqui para vocês, ó, a gente tem aqui uma sessão aqui no final de perguntas e respostas. Eu considero o momento mais rico aqui do nosso cast. Então, já vai fazendo a sua pergunta aí, traz para a gente aí, já joga no chat tudo que você gostaria de saber sobre RevOps, sobre CRM, sobre gestão, tá? Traga para a gente aí, para a gente perguntar aí para o Ícaro, né, Xará? Mas parece que você já preparou umas brabas aí para começarmos, né, Xará? O que Ah, que tem você umas tem aí brabas, né, para a gente? Xará? Porque no final do Vambora. dia, isso daqui, os maiores beneficiados dessa conversa somos sempre nós, né, Xará? Então a gente traz aqui as nossas perguntas, porque o Ícaro está aqui hoje para mentorar a gente e a nossa audiência. Então, já mandando a primeira pergunta aqui, Ícaro, que a gente, enfim, a gente tem identificado algumas dores no mercado, e como o título aqui da nossa conversa diz, a parte CRM. E hoje, a Yasbeck Co. foca na parte CRM. Cara, você já foi consultoria, já atuou com marketing digital. Eu já quebrei no marketing digital, cara, então tem algumas histórias nessa jornada aí também, cara, de mexer com coisa que eu não sabia na época, mas era uma tendência, muita gente surfou essa onda. Ó, a Débora aí já mandando mensagem aí. Que legal, Muito Débora. bom, Débora, bom te ter aqui com a gente. Cara, na época ali, né, cara, que a RD Station estava acontecendo, mas por que você fez, cara, assim, a gente entendeu um pouco desse shift, por que hoje você não se posiciona muito tanto como consultoria de processos? E aí, falando um pouco dos quadrantes que a gente identifica, até da Harvard Business School, né? Você tem ali consultorias de commodity, procedures, gray hair e rocket science. Você está mais para procedures, porque você trabalha numa visão mais especialista da coisa, e cabelo branco você não tem, né? Mas por que você resolveu nichar, cara? Nichar CRM e muito mais ali, esses Excelente. CRMs de grande porte, cara. Cara, excelente pergunta, Avelino. Vamos lá. Ao longo dessa jornada que eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar com dois tipos de empresas que são muito diferentes, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no Trello, né, na Atlassian, assim, uma startup com altíssimo crescimento, né? Enfim, com muitas metodologias ágeis, né, pessoas extremamente qualificadas ali trabalhando em conjunto. Tive a oportunidade de trabalhar com várias startups, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também, né, com crescimento muito alto, com nível de inovação altíssimo também, né, com várias ferramentas, com muito budget dentro de mídia, de ferramentas, de inovação. Tive a oportunidade de também trabalhar com muitas indústrias, tá? Indústria mesmo, né, que tem um modelo de canal de vendas, um modelo de representação comercial, um modelo de pedido, né, um modelo do representante comercial bater na porta da loja, né? Recentemente, por exemplo, estava eu e o Gabriel Zingo, a gente foi fazer uma visita num cliente nosso em Florianópolis, a gente acompanhou também a visita do representante, né, fazendo esse processo.
Ao longo dessa jornada, e entendendo junto com esses clientes, cara, eu identifiquei um padrão, né, que isso aí é eu falando, né, da minha própria experiência, tá, gente? Eu identifiquei um padrão que as principais empresas que têm sucesso do ponto de vista de receita, não em um trabalho pontual, né, um pico de geração de receita, mas um trabalho uma geração de receita sustentável, né, que vai crescendo ao longo dos meses, que vai perdurando ao longo dos anos, que vai acontecendo ao longo das décadas. Ela tem uma característica muito específica, que ela tem processos muito bem definidos quando tangem o quê? O relacionamento do vendedor ou da marca, tá? Com os seus clientes. Ou seja, cara, eu já fiz rota comercial aqui com representante comercial, né? De indústrias aí que vende tubo, conexão privada, indústria de material de construção. Cara, representantes com 30, 40 anos de mercado, que tem uma remuneração mensal nível absurdo, onde tem o seu caderninho, né, o seu papelzinho, né, que ele anota que assim, que para ele é o CRM dele e naquele momento funcionou por bastante tempo, e que tem um relacionamento magnífico com seus clientes. Conhece o cliente pelo nome, sabe muito bem a necessidade do cliente, pergunta como que o cliente dele está antes mesmo de querer oferecer uma solução ou lançamento. Isso também vem em várias startups, né? Então, identificando esse padrão, né, das empresas que tem um modelo de CRM estruturado, que tem um modelo de processo estruturado, seja para vender, seja para atender o seu cliente, eu identifiquei, cara, tá aí um modelo que não gera resultado a curtíssimo prazo, mas que ele complementa muito bem na visão de médio a longo prazo, que é o quê? Definir um processo para a sua tratativa com CRM e dentro desse processo capacitar as equipes, capacitar as pessoas e junto com isso trazer tecnologia e inovação. Mas lembrando bem, fortalecendo, né, que o processo ele é muito importante para a jornada, unificado com tecnologia e inovação. Se tiver só tecnologia, só inovação, sem processo, a coisa não tende a funcionar muito bem. Tá? Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas com o processo você consegue ter esse caminho mais duradouro. Tá? Então, muito do posicionamento, né, Lisboa, Avelina e toda a audiência também aí do que a gente faz hoje, foi entendendo que mapeamento de processos, estruturação de processos, definição de processos dentro do CRM em si, cara, é um caminho aí que gera muita prosperidade, tá, para as empresas. Então, esse é o caminho que a gente decidiu seguir e hoje a gente vem estruturando aí diversas empresas, né, desde bancos, empresas do agronegócio também, né, empresas de pequeno porte, empresas de nível enterprise. Então, é um caminho aí que consegue atender muito bem, né? Toda empresa precisa se relacionar. Então, é isso que a gente faz. Bom demais, né, Charal? Charal, o pessoal tá marcando aqui hashtag, a gente tem um monte de Hub Lovers aqui, né, cara? Você viu, Charal? Um monte de hashtag aqui subindo. Sensacional. Galera. Xará é um Hub Lover, aí, ó, cara. A gente já falou sobre isso, né, cara? Inclusive, ele realizou o sonho dele, cara, neste final de semana. Migramos do Pipe para o HubSpot, Xará. Boa. Pô, sensacional, hein? Pô, mas assim, agora eu fiquei até curioso, cara. Assim, a gente nem mencionou isso, né? Mas, cara, como que é a tua história aí com o HubSpot, cara? Por que tu tem essa proximidade maior aí com o HubSpot? Eu Cara, fiquei curioso, cara. como HubSpot lover, né? Eu fiquei curioso aí para saber a tua relação com a Hub. Cara, excelente. Hoje nós somos parceiros oficiais da HubSpot, tá? Nós representamos aqui no Brasil, junto com outros parceiros também, né? Que tem vários parceiros muito bons aqui. Qual que é o ponto, cara? Lidando com CRM já há bastante tempo, e com várias ferramentas, que eu tenho certeza que daqui vocês devem conhecer infinitas, né? Ferramentas de CRM também. Cara, eu identifiquei, junto com a HubSpot, que é um dos melhores CRMs, na minha opinião, tá? Como consultor especialista, para atender o quê? Alguns tipos de mercado. Mercado de serviço, mercado SaaS, mercado até mesmo de e-commerce, né? Funciona muito bem também, né? E principalmente quando a gente fala de vendas complexas, que é uma das nossas especialidades dentro da consultoria, né? Aquela estrutura de vendas que você vai precisar coletar bastante informação, que você vai precisar visualizar a jornada o ciclo de vendas completo, desde quando um lead se cadastrou numa newsletter, desde quando o lead entrou numa landing page, desde quando o lead, por exemplo, está escutando um podcast, depois a gente vai conversar com ele, até o momento do fechamento do contrato, depois até o momento do upsell, né? Até o cara respondendo NPS ali, você vai precisar ter esse ciclo todo dentro de uma jornada. Então, a minha escolha, né, e sequência aí pelo HubSpot, foi muito orientado, que é uma ferramenta que ela dá essa capacidade. E ela dá essa capacidade para o mercado
desde um nível starter, sem você precisar investir, tá? Levando até um nível professional e levando um nível acima ainda, que é o nível enterprise, né? Que você consegue ver grandes players, grandes indústrias, grandes marcas utilizando a ferramenta. Então, uma ferramenta que consegue atender muito bem o mercado em diferentes segmentos, diferentes tipos de mercado, né? E que atende com muita qualidade, tá? Nós também trabalhamos com outros CRMs, tá? Então, por exemplo, o HubSpot, a gente atende bastante indústria também, e infelizmente o HubSpot ele não consegue atender todo o mercado, né? Acho que não infelizmente, né? Acho que é uma característica de produto, né? Você tem que decidir muito bem a dor que você quer resolver. Quem faz tudo não faz nada. Então, por exemplo, para a indústria, quando a gente vai atuar, a gente entende que tem que ser outros CRMs, né? Talvez o Salesforce, né? Salesforce é um líder muito grande aí quando a gente fala de indústria, modelo de representação comercial, né? Geolocalização, quando o representante está no campo, né? Então, é um dos que a gente atende também quando a gente vai para o campo de indústria, tá? Mas, voltando aqui, falando um pouco de HubSpot, né? E também do líder de mercado de Salesforce, também foi com uma perspectiva de que, tá? Lisboa, Eveline, todo mundo que está escutando a gente. Todo mundo quer ser competitivo no mercado, né? Ninguém faz uma empresa para ser o segundo lugar, ou para ser o terceiro lugar, né? Ou só para ter uma receita ali. Então, quando um empreendedor decide fazer isso, ele tem que se munir das melhores pessoas do mercado, né? Ele tem que se munir das melhores ferramentas do mercado. E eu entendi que para CRM, Salesforce e HubSpot hoje é uma das melhores, né? Então, o meu papel enquanto empreendedor e consultor também é estar junto desse pessoal, é receber novidades constantes que eles fazem também e eles estão sempre inovando. Então, foi uma decisão, né, de estar próximo a isso. E além do que eu já uso HubSpot já tem uns 10 anos também, então já domina a ferramenta de baixo para cima, de cabeça para baixo, enfim, isso tudo. Boa, maneiro, cara, legal. Tem essa visão também do Hub. A gente aqui, eu até brinco muito com a Avelina, a gente faz um esforço gigantesco aqui para nos definirmos como agnósticos, né, em relação à ferramenta, né, até porque a gente, pela nossa atuação, a gente testa a ferramenta quase todo santo dia. Mas sim, o HubSpot ele é um colosso, ele chacoalhou o mercado global, né, com Salesforce, né, que era um mercado que, cara, hoje a Salesforce está tentando buscar de volta aí o SMB, né, o Avelino até foi no evento da Salesforce no ano passado, ou no início desse ano, não lembro exatamente a data, mas... Esse ano, foi esse ano, né? Foi esse ano. É How Salesforce Use Salesforce, aquele Massa. evento que eles fazem internamente para falar como que a própria Salesforce usa o Salesforce, né, para falar de novidades. Mas o mercado está chacoalhando, assim, cara. Tem muitos players novos também, empresas menores aí entrando para o mundo do CRM. Mas eu achei interessante o que você falou, que a Yasbeck Co, ela nasceu com esse conceito de documentar a jornada e acelerar receita. E, cara, é muito doido isso, porque quando você vê pessoas que não são muito técnicas terem que se apropriar de uma máquina de receita e ter que olhar vazamentos de funil, são pessoas que acabam ficando perdidas. Eu já vi muitos heads de vendas, heads de growth, head de receita, CRO, e o cara às vezes tinha uma carreira incrível em vendas, mas aí teve que assumir o próximo desafio de gestão e às vezes ficou perdido porque não tinha essa fundamentação teórica ali de CRM, de KPI, de Ops, né? Por exemplo, dentro de Ops, cara, como é que você tem visto aí Ops, cara, dentro do mercado brasileiro? Eu tenho a sensação de que, pô, uma vez eu toquei uma operação grande, cara, e pô, a minha estrutura de Ops era extremamente fraca mesmo, sabe? Tipo, e em outras empresas eu fui levando esse conceito de RevOps, de implantar uma área de Ops ali saudável. Como é que você tem visto aí, cara? Você tem atendido clientes, né? De todos os portes, né? Como é que você tem visto o RevOps aí na cena de receita aí brasileira? Show. Cara, essa pergunta é muito boa e foi uma das principais motivações, tá? Com essa minha jornada, né? Estruturando esses clientes, projetos, enfim, dando o próximo passo aí com a minha consultoria. O propósito inicial foi sempre, assim, trabalhar com estruturas de receita, né? Revenue Operations. Para quem está escutando e não tem muita familiaridade com esse termo, Revenue Operations, podemos dizer que é uma metodologia, né? É um termo utilizado para definir tudo que as áreas responsáveis por trazer receita para a empresa. Então, por exemplo, área de marketing. A área de marketing tem por objetivo fazer a captação de novos clientes, posicionar sua marca no mercado. Então, quando a gente posiciona uma marca no mercado, eu posso posicionar essa marca
com o objetivo de apresentar para o mercado que o ticket médio dela é mais acessível ou não, é um ticket médio mais alto. Então, o marketing já começa, né, definindo a estrutura de receita ali. E tem o objetivo de relacionar, tem o objetivo de fazer aquisição, né, tem vários objetivos ali. Onde vendas, por exemplo, também. Vendas tem o objetivo de se relacionar, de vender, de também fidelizar o cliente, de fazer todo esse papel consultivo na jornada. Pós-vendas ou sucesso do cliente. Também tem um objetivo macro ali de quê? De cuidar muito bem desse cliente, de manter as notas altas, de manter ele contextualizado dentro da jornada. Ou seja, então a gente falando de marketing, vendas, que daí pode ser desdobrado em pré-vendas, prospecção, enfim, vários cenários aqui. E pós-vendas, a gente está falando de uma estrutura, né? E são 3 estruturas extremamente técnicas, extremamente especialistas, né? Um profissional, por exemplo, de mídia paga, um profissional de SEO, é muito diferente de um profissional de vendas, que é muito diferente de um profissional de pós-vendas, né? Um vendedor mais agressivo, um vendedor mais técnico, um vendedor mais empático ali, são diferentes habilidades específicas, né? E muito no mercado, né, ao longo dessa jornada que eu tive, e entendendo, né, e crescendo junto com as empresas que eu venho atendendo e já atendi, qual que é a jornada? Eu vejo que lá atrás era muito específico. Não, isso daqui, gerar lead, é o objetivo do marketing. Não, isso daqui de vender é o objetivo de vendas. Agora é de atender o cliente, é o objetivo de pós-venda. Aí o marketing aí o vendas apontava para o marketing e falava, olha, o marketing aqui não está gerando lead tão bom não. Aí o marketing levantava e falava, não, gerei sim, né? É o vendedor que não está fazendo o trabalho direito. Então, assim, eu estou sempre acostumado a escutar, né, esses movimentos, né? Hoje em dia, graças a Deus, muito menos do que antes. Mas por quê? E até agora recapitulando, né, sobre operações de receita. Quando a gente traz a operação de receita, essa metodologia para o jogo, a gente começa a entender que, assim, toda parte da operação em si, ela é contínua, né? Então, marketing, vendas e pós-vendas é somente uma jornada. Para o cliente final, para a empresa que está sendo atendida, que está em negociação, é indiferente. Ela está vendo a empresa do Ícaro, ela está vendo a empresa, né? Ela está vendo a empresa do Thiago Lisboa, a empresa do Thiago Avelino, e todo mundo que está escutando a gente aqui. Ela não se importa muito sobre as áreas internas. O que é importante para ela é garantir que essa jornada de vendas e a jornada de compra esteja o mais sem fricção possível, tá? Então, quando a gente começa a olhar uma empresa dessa como uma operação de receita por si só, as coisas ficam unificadas, tá? É claro que é muito diferente uma empresa ter um diretor comercial, um diretor de marketing, um diretor de pós-vendas. E uma empresa ter um diretor que vai ter um diretor de receita, que vai ser responsável por 3 áreas, pelas essas 3 áreas, tá? É uma decisão, eu vejo cada vez mais aqui no Brasil crescendo, né, os heads de receita, os diretores de receita, as consultorias que fazem esse trabalho de estruturação de receita também. Na minha opinião, baseado nos projetos que a gente implementa aqui, que a gente entra com essa metodologia de operação de receita, integrando os processos, integrando as equipes, integrando os sistemas, né, que é o core, basicamente, do HubSpot. Qual que é o principal ponto aqui? As empresas tendem a ter muito mais resultado, o lead time, né, o tempo de negociação em si, ele acaba reduzindo bastante, pois os processos estão alinhados, e o resultado daí tende a aumentar, né? Ou seja, numa empresa que todo mundo se conversa, todo mundo está dentro do mesmo objetivo, o resultado acaba sendo mais rápido, mais fluido, e todo mundo aí acaba ficando mais satisfeito, tá? Então, lidar com essa operação é algo muito prazeroso, né, do que a gente faz no dia a dia, tá? Só continuando esse pitzaço aqui que eu estou dando, tem um ponto também, pessoal, não sei se vocês já encontraram aí a Avelino em Lisboa, que eu vejo que a principal diferença que uma estrutura de Revenue Operation faz é o seguinte: quando eu entro numa empresa, né, quando eu e minha equipe a gente entra numa empresa que não tem uma estrutura de operações de receita alinhada, o que eu vejo? O marketing tem uma estratégia, vendas tem outra estratégia, e sucesso do cliente tem outra estratégia. Na hora que a gente vai desdobrar aquilo para operação, a gente pensa, caraca, como que eu vou fazer isso agora? 3 estratégias totalmente distintas, né? E a estratégia de marketing está pensando em fazer uma estratégia account-based marketing, né, em altíssimo nível, enviando brinde para os clientes, mandando, sabe, uma estrutura super complexa, com budget super elevado. E aí, quando a gente vai conversar com os SDRs, né, com os SDRs, com os pré-vendedores, a gente entende também que ele nem sabe o que está acontecendo na estratégia de marketing. E aí você vê um desalinhamento muito grande entre uma visão estratégica, tá, e a operação, que é a ponta da lança, né? É aqui que a gente vai tocar, né? A ponta da lança. Então você começa a ver um desalinhamento muito grande. Então, um dos papéis muito grandes também, e que eu vejo que
consultoria com a Back & Co, vocês também, né, que atuam no papel consultivo, a gente consegue ajudar muito o mercado, é nesse balanceamento, né, da estratégia com a operação, para que a estratégia aconteça, tá? Então é muito disso, gente. Se quiserem fazer perguntas aí, que traz o ponto de vocês, fique à vontade também. Sensacional, cara. Você falou ali do pizzão, a gente não queria nem interromper, cara. Pelo amor de Deus, aqui uma aula. Pessoal, uma aula. Inclusive, já colocamos aqui para vocês colocarem as suas perguntas aqui sobre RevOps, CRM, funis B2B aqui para o Ícaro, porque o cara é mestre, o cara é mago. E aí, cara, muito interessante tudo isso que você falou, né, Ícaro? Porque, assim, cara, traz desde da teoria até a prática, e a gente também, né, cara, como caras de receita, a gente viu esse movimento acontecer. Eu mesmo fiz a minha transição executiva para CRO, de fato, ali em 2021, e, cara, a necessidade de todas as áreas falando ali a mesma língua, ela é muito real, porque você tem hoje N fontes de geração de receita, você tem CS, você tem marketing, você tem vendas, inclusive a nossa tomada de decisão ali para migrar para o HubSpot do Pipedrive, que eu sou um Pipedrive lover aqui, né? As minhas experiências com HubSpot sempre foram mais engessadas, justamente porque eu só trabalhei com HubSpot em grandes operações. Como eu sou um cara muito mais de early stage, então o Pipedrive sempre resolveu. Só que a gente bateu num teto muito rápido com dores de omnicanalidade, multicanalidade, que é, pô, o cara entra no marketing, o cara vê o meu podcast, cara, eu preciso me comunicar com ele, eu preciso traquear ele desde o funil, o cara consome a minha news, então eu tenho múltiplas entradas de lead, eu tenho ali um grande data lake que eu preciso trabalhar, e a gente falou, pô, cara, o HubSpot é a solução perfeita. E aí, isso, obviamente, é uma das dores que a gente identifica de empresas que estão no early stage, mas já se veem como uma empresa de mídia, esse é o nosso drive. Mas o que você vê, assim, dos clientes que você atende aí, Ícaro, que são as principais dores? Inclusive, você citou um case legal com representação aí, falando de Salesforce. Em 2019 para 20, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a operação comercial da Stone, e lá eles usam o Salesforce, eles fizeram acho que uma grande customização usando o Salesforce, SAP, enfim, para justamente metrificar e orientar representantes, canais e a tua venda de rua, e nenhum outro CRM que não o Salesforce atendia essa dor. Então você vê, cara, é muito específico, dor de gente grande, Sim. mesmo sendo fintech, né? O que você identifica, assim, cara? E conta um case legal aí, Claro. talvez, de implementação de resolução de dor, que eu acho que pode tangibilizar bem. Claro, excelente, querido. Vamos lá. Primeiro trazendo assim, aqui eu tô levantando, né, bandeira de Salesforce, HubSpot, que são as ferramentas que nós somos certificados aqui, nós implementamos, tá? Mas eu vou te falar que a maioria das empresas que nós utilizamos, que nós atendemos, são empresas que utilizam HubSpot e utilizam Salesforce e não estão com resultado significativo, ou não que esteja ruim, mas que eles querem muito mais. Isso por quê? Porque não é a ferramenta que define o jogo, é como você vai utilizar a ferramenta que define o jogo, né? Aqui nós já atendemos empresas que têm acesso nível enterprise, HubSpot, em Salesforce, seja o que for, e a coisa não está conseguindo girar. E sabe por que a coisa não está conseguindo girar? Porque o vendedor não sabe usar a ferramenta. Olha que louco, né? Aí você gasta uma nota, uma baba de Salesforce, uma licença anual, e a sua equipe não está capacitada para isso. Ou, por exemplo, o funil não está configurado de uma maneira adequada. Ou o funil está tão extenso que o vendedor tem mais trabalho de tutorizar o funil do que vender, né? Então você começa a ver umas coisas muito bizarras assim. Por exemplo, a gente atendeu algumas outras empresas também aqui no cenário de educação corporativa, cara, que utilizam o Pipedrive e vendem pra caramba. Só que por que eles utilizam o Pipedrive e vendem pra caramba? Porque eles têm um processo de prospecção que funciona muito bem dentro do Pipedrive. Eles não têm essa necessidade de ver a jornada 100% integrada, porque a estratégia deles é muito orientada a vendas, né? Sales-led growth, e é muito orientada ao outreach. Eles não utilizam tantas frentes de marketing. Cara, o Pipedrive para eles é uma ferramenta muito top, tá? Então, assim, funciona muito bem. Eu não posso chegar nessa empresa e falar, olha, implemente o HubSpot nível Enterprise ou implemente o Salesforce nível Enterprise, porque assim, eu preciso saber qual que é a expectativa e a estratégia daquela empresa, tá? Falando um pouco, então assim, não é só reforçando, né? Não é a ferramenta que vai fazer você ganhar o jogo, né? É a união entre a estratégia, é a união entre o processo, né? E a união entre a operação. E a ferramenta está aqui dentro, né? Fazendo um paralelo nisso tudo aqui, tá?
Só esse insight já valeu, tá no podcast, viu, pessoal? Já, boa, né? Fui poeta agora, né? O alinhamento, então, entre a estratégia, Desenhou processo, né? blueprint, cara. É, mas é bem essa pegada, né? Nossa, acho que começaram a furar a parede aqui atrás. Qualquer coisa, ignora esse barulho aí. Não tá vazando, não, fica É... tranquilo. O meu também tá aqui em cima. Então, assim, esse alinhamento, gente, ele é muito importante, né? É o que vai fazer a coisa funcionar, né? Ter o alinhamento entre essas 3 etapas ali. E um case muito importante, né? De vários cases que a gente já tem aqui, tem um que a gente vai lançar recentemente, né? Foi uma empresa de importação, tá? Exportação, chamada Sim Fitness, que basicamente eles compram materiais de nível de excelência aí para equipar academias, né? Então eles vendem aí para as maiores redes de academias do país. A gente fez uma implementação de todo o processo de venda e estruturação de HubSpot lá dentro, tá? E basicamente eles têm um marketing muito bacana, né? Com bastante publicações, bastante anúncios ali. A gente fez uma jornada muito bem estruturada com eles. Só que a gente entendeu que o quê? A jornada de venda deles não depende somente do vendedor, tá? É uma venda extremamente técnica, que precisa consultar o estoque para saber se tem produto ou não, precisa manter o nível de relacionamento. O pós-venda deles depende de uma logística, né? Como também nós já atendemos empresas aqui, por exemplo, empresas de plano de saúde, né? Startups aí que estão nesse ambiente de plano de saúde, de benefícios, que entendemos também que o vendedor faz parte de uma etapa da jornada comercial, mas que constantemente eles têm que consultar a equipe técnica para a elaboração de uma proposta. Eles têm que consultar, talvez, outras empresas, o arquiteto de solução para uma elaboração de proposta. Então, você começa a ver essas empresas, você começa a ver que o ciclo de venda e o processo de vendas ele acaba sendo extremamente complexo, né? Então, um dos cases que a gente vai divulgar daqui a alguns dias aí nas nossas mídias vai ser sobre a Sim Fitness, como a gente fez toda a união do marketing, pré-vendas, vendas, identificação da construção de proposta comercial, né, que precisa de uma consultoria técnica ali, e pós-vendas, tudo dentro de uma mesma ferramenta. Os caras utilizavam mais ou menos umas 4, 5, 6 ferramentas distintas. Ou seja, conseguimos reduzir custo da operação, né, custo financeiro mesmo de ferramentas, simplificamos o processo e o processo ficou muito mais liso, né? Começou a acontecer, tá? Então, gente, tem 1 milhão de cases, né? Posso compartilhar mais aqui, mas o insight para essa pergunta específica seria o alinhamento, sabe, gente? O alinhamento é o mais importante de todos, tá? Bom demais. E aí, Charazão, você como um cara profissa de CRM, construção de funis B2B, cara, o que você acha desse case aí que o Ícaro trouxe? Eu acho que é exatamente isso. Como head aí de algumas operações, eu sempre tive, quando tive problema, sempre passei por isso também. É a história de não alinhamento entre áreas e a utilização de muitas ferramentas. Inclusive, o assunto ferramenta é um assunto que causa alvoroço, né? Até aqui na nossa headline a gente fez questão de não colocar nome de nenhuma ferramenta, porque, cara, só falou ferramenta, a galera, tipo, já tem ali as paixões ali envolvidas aí em relação à ferramenta. Mas eu toquei uma operação que eu lembro que o meu time de vendas tinha que operacionalizar umas 5, 6 ferramentas. E já era uma operação madura. E aí você tinha muito isso que você acabou de falar, Ícaro, que é o boicote. Cara, vendedor, ele nasceu para vender, ele nasceu para conversar, para falar no telefone, para às vezes escrever um e-mail, para fazer uma abordagem ali também no pitch, ali no próprio DM do LinkedIn. Você colocar o vendedor o dia inteiro para ficar pulando de ferramenta em ferramenta, fazendo Ctrl+C de um dado num lugar para levar para um outro lugar, para prestar conta XPTO, para o KPI ficar bonitinho dentro da ferramenta, cara, não vai rolar, não vai rolar. E é muito isso que você falou, né? Quando você não tem essa integração, o dado fica sujo, você tem fricções ali que você não consegue enxergar dentro do processo, e aí no final, o que a gente vê lá na última linha é a venda que não acontece, é o resultado que não vem. Então, pode parecer simples, né? Do tipo, integre as áreas, utilize a menor quantidade possível de sistemas, faça com que esses sistemas se comuniquem, metrifique isso, né? Joga isso para um BI, né? Seja um Looker, um Power BI, mas é a frase do Drucker, né? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Eu acho que o teu grande papel, inclusive, até te indiquei um cliente aí, tá, Ícaro? Uma reunião que eu tive aqui na semana passada, ele deve entrar em contato contigo. Quando eu bati um papo com essa empresa, eu reparei esse problema. Era uma operação robusta,
mas que com baixa maturidade de gestão dos dados, né? E aí esses dados, eles com certeza, uma ferramenta, com uma gestão eficiente de CRM, você, sem sombra de dúvidas, vai conseguir trazer mais vendas, mais receita, né? Que é o que interessa no final. Ninguém quer comprar CRM, as pessoas querem resultado, né? No final das contas, né? Correto, correto. E tem um ponto aí muito importante que você compartilhou, Lisboa, que eu vejo hoje, né? Muitos dos empresários, a maioria dos empresários e líderes comerciais, gestores comerciais que eles buscam hoje, é a palavra o quê? Eficiência, né? Eficiência operacional, eficiência de resultado. E assim, claro, todo mundo sempre buscou isso, mas hoje eu vejo que é mais do que nunca, tá? E por que eu vejo isso, tá, gente? Gente que está há muito tempo nesse mercado, né? A gente acompanha aí o crescimento dele. E quando lançou aquele livro Receita Previsível, né, que eu tenho certeza que a maioria daí de vocês já leram ou já ouviram falar a respeito, ele falava muito sobre a estruturação de times de inside sales, times de pré-vendas, né? Gente, o que eu encontrei nesses últimos anos foram várias operações de receita com um monte de gente de pré-vendas, um monte de pré-vendedores, um monte de inside sales, só que não estava gerando resultado. E quando eu parava para ver a estratégia daquilo tudo, eu perguntava para o diretor comercial, até mesmo para o empresário, né? Cara, por que sua estrutura segue esse padrão aqui? Ah, porque eu li aquele livro de receita previsível e falava que eu tinha que ter um monte de pré-vendedor aqui. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Cuidado com o que você vai falar aí, cara. Cuidado com os testemunhas de Aaron Ross, cara. Breaking news, polêmica, hein? Cuidado com as polêmicas, hein, cara. Não, a gente já foi crucificado aqui, às vezes, por falar um pouco das verdades ácidas. Mas prossiga. Desculpa te interromper. Meu irmão, eu lido com empresário e, assim, é o jogo que eu jogo, tá ligado? Então, assim, é o jogo que tem que acontecer, é o jogo do resultado, assim. E não tô falando que tá errado. Eu tô falando que para cada estrutura, ela tem que ser personalizada. Eu não adianta ler um livro, por exemplo, de growth, ou ler um livro do Aaron Ross, por exemplo, e montar essa estrutura que vai funcionar, né? Então depende muito do nível, né? Não é sobre quantidade de SDRs, mas é sobre o nível, o alinhamento da estratégia, com até mesmo com a qualidade, né? Com o nível de engajamento ali, com o nível de senioridade sobre essas pessoas. Então, como teve essa questão de massividade muito grande, eu comecei a ver que o quê? O mercado todo é sacanagem, né? Grande parte do mercado em SaaS estava utilizando essa estratégia específica. E eu comecei a atender clientes aqui, atendi startups com ticket médio gigantesco, né? E com um monte de pré-vendedor, que eu tenho certeza que faria muito mais sentido se tivesse mais um ticket mediano, né? Então, como que a estrutura, foi até comentado, né, pelo Giovanni da Science, como que a estrutura do ticket médio do seu SaaS ou do seu serviço, ele influencia na sua estrutura de receita, né? Então, esse é um dos pontos muito interessantes também. Mas comentando isso tudo para quê? Né? Para ver esse desafio, como que a integração dessas três linhas aqui, elas importa muito para a geração de resultado, tá? Bom demais, cara. E, pô, a gente vai falando assim, né, cara, a gente identifica tantas dores e um mercado, cara, evoluindo assim de forma absurda. E nós somos aqueles caras que tentam ir ali contra a maré, quebrando um pouquinho mais esse padrão e até evangelizando, né, em algum sentido, tipo, não seja tech guys, cara, porque ferramentas surgem a todo tempo, é óbvio, cara, que uma SAP, uma HubSpot, uma Salesforce, cara, não vai ser desbancada do dia para a noite, e eles estão sempre pensando em como que eles vão matar o próprio negócio, né, ali como organizações infinitas. Mas, cara, o negócio é sempre trazer essa visão de adaptação para a sua estratégia. É o blueprint que você desenhou, cara, qual que é a estratégia, qual que é o processo, qual que é a ferramenta que vai estar adequada a isso. Então, cara, muito interessante. Antes de eu trazer a próxima pergunta aqui, ó, o Xará trazendo aqui a Clarissa, inclusive a Clarissa lá da NIC, viu o Matheus aqui dando oi para a gente. Matheus, tamo junto, te esperamos aqui na TRA, viu, querido? Não esquecemos de você, né? A gente viu aqui o pessoal da Pipe Lover. Xará não aguenta, né, Xará? É ao vivo, né? É o follow-up ao vivo. O Avelino é tão vendedor, cara. O cara é tão brabo em vendas que ele faz flip no ao vivo, cara. Retorna aquela proposta lá, né? Follow-up ao vivo para o Matheus, da NIC. Genial. Para quebrar o padrão, pessoal, para quebrar o padrão. Mas, cara, uma pergunta, cara, que eu recebo pelo menos dia sim, dia não, Ícaro. Mesmo não trabalhando na parte de procedures, com processos comerciais, a gente trabalha muito mais ali focado na máquina de geração de demanda B2B.
Cara, qual que é uma estrutura adequada de funil para vendas B2B? Cara, a gente está falando, obviamente, de RevOps, a gente fala de marketing, Sim, CS, mas acho que é muita coisa para a gente falar. Vamos falar de etapas de vendas, cara. Normalmente, o que, que o teu cliente exige, o que normalmente você mais vê, para a gente desenhar, cara, ao vivo aqui, um funil. Quais são sim. as etapas que você acha mais relevantes aí na estruturação de um funil de vendas B2B? Cara, excelente ponto, tá, gente? O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de vendas B2B, só que eu vou falar de uma categoria dentro dela, que são as vendas consultivas ou complexas, tá? Porque, por exemplo, você pode vender água para uma empresa, né? Você vai para a área de compras e tal, você pode entrar numa empresa e vender um bombom, você está vendo para uma empresa, né? Então, eu quero deixar muito claro que são vendas o quê? Vendas complexas, tá? E vendas consultivas. O que é uma venda consultiva? É uma venda no qual eu, por exemplo, vou fazer uma venda para uma empresa do agronegócio e vou querer entender como que é a estrutura de venda deles. Quais são as dores, qual a expectativa, qual que é a estratégia que ele utilizou no ano passado, qual que é a estratégia que ele pretende utilizar nesse ano e no próximo ano, né? Eu tenho que fazer uma série de perguntas para eu poder entender a situação e o contexto dele, tá? Eu não chego oferecendo HubSpot, eu não chego oferecendo consultoria, eu não chego oferecendo, e tem uma frase muito legal aí que é do Theo, da Exact Sales, que é assim, não ofereça remédio se você não sabe a dor do cliente, tá? Acho que essa frase define o que é uma venda consultiva, tá? Então, assim, ó, vou estar falando de vendas B2B dentro de um conceito de vendas consultivas, beleza? Nessa estrutura aqui, o que eu vejo? Primeiro, né, sobre as camadas de geração de leads ali, né, geração de demanda. Então, aí cada negócio vai ter o seu formato, né? Mas eu vejo grande parte aí dividido entre prospecção ativa, né? Seja LinkedIn, seja telefonema, seja cold call. Cada mercado tem que ter sua estrutura, não existe o certo ou errado, tá? E uma outra parte relacionada para geração de leads inbound, tá? E eu estou falando muito da frente de marketing, né? Gerando demanda, né? Para a equipe de pré-vendas, tá? E aí vai ter uma frente também que está dentro de inbound, mas que eu estou vendo cada vez crescendo mais no mercado, que são as frentes de canais, né? Frente de parcerias, frente de indicação, né? E aqui só fazendo um disclaimer aqui, né? Super rápido. Aqui na Yasback a gente tem uma frente de canais que é absurda, né? No nível de relacionamento que nós temos aqui com os nossos clientes e também com outros profissionais do mercado, como no caso de vocês, indicou um cliente aqui que faça sentido a gente ter uma conversa, né? A gente não quer resolver a dor, porque a gente não sabe como resolver a dor, a gente quer entender, mas que faça sentido ter uma conversa, tem um comissionamento, né? Tem um variável super significativo aqui que a gente, né, retribui aí de caráter de que faça sentido para a pessoa, né? Então, por exemplo, essa é uma frente que a maioria dos nossos negócios são gerados através de conexão, porque são sinceras, né? A gente não tem interesse, a gente não sai divulgando isso para todo mundo, porque acontece, são sinceras, tá? Mas voltando aqui na estrutura, então você tem que estar preocupado muito assim, o que vai gerar demanda para mim, né? Outbound, inbound, parceria, é o que a gente vai ver mais no mercado. E nessa frente de geração de demanda, a Avelina e Lisboa, cara, vocês dão uma aula no mercado, né? Nessa frente aí eu tenho toda humildade para reconhecer que vocês manjam muito nessa frente de geração de demanda, né? Na frente de estruturação de processos como um todo, então, a preocupação, o que vai gerar demanda para mim? Segundo ponto, o que eu vou ter de capacidade para entender essa demanda que chegou? E daí, normalmente, a gente vê um funil de pré-vendas, né? Ou é o modelo de sales engagement, que daí o pré-vendedor, que eu não gosto desse termo também, tá? Eu chamo ou consultor de negócios ou especialista de negócio, que vai ter o objetivo de fazer o que ali, de fazer o famoso BUNT, né? Budget, autoridade, necessidade e o timing, o momento, tá? Que vai ter a capacidade de entender se eu consigo vender agora ou se eu consigo vender no futuro, se existe uma dor real ou se não existe uma dor real, né? Que vai ter essa primeira da jornada das perguntas ali. Foi aprovado, faz sentido, passa para um outro funil, tá? Então, estou falando de um primeiro funil aqui de entendimento da necessidade, tá? Estou passando para um segundo funil, que é o funil de vendas complexas, tá? O funil de vendas complexas, quem vai atuar vai ser o executivo de vendas, né? Vai ser o consultor de negócios, onde vai ter, por entrada, o objetivo de fazer um discovery call. O que é esse discovery call que todo mundo fala, né? Entender os pormenores, fazer as perguntas, não de qualificação, fazer as perguntas de aprofundamento, né? Descer no detalhe, né? Das informações ali, entender se o cliente tem budget ou não, né? Entender sobre a maturidade do projeto, a maturidade da equipe do projeto. Ali vão ser feitas diversas perguntas através
de entendimento mesmo, né? Até o modelo da Winning by Design tem várias perguntas ali para você mapear o impacto, né, de toda a jornada, como vai ser, para que você consiga, após esse Discovery Call, desenvolver uma proposta comercial, tá? E a proposta comercial, ela não é só para vender. A proposta comercial aqui dentro, como a gente define, tem 2 objetivos. Primeiro, é o escopo da proposta. Qual que vai ser o desenho desse escopo da proposta, tá? Segundo ponto, qual que vai ser a precificação desse escopo da proposta? Claro, se eu estiver falando de consultoria, venda consultiva, cada negócio tem o seu modelo. Se eu estiver falando de um software padrão, já muda, tá? E aí eu parto para essa frente de desenvolver a proposta, aí depois disso a gente avança para a frente de negociação, né? Depois disso a gente avança para a parte de modelo de formalização, né? O contrato jurídico e daí o fechamento. E aí depois a gente segue com o modelo de quê? De onboarding, de implementação. Então eu estou falando de no mesmo funil, né? Claro que são funis diferentes dentro da ferramenta, mas a parte de entendimento e bunch, depois a parte do executivo de vendas no aprofundamento, proposta comercial e negociação, depois a frente de implantação. Tá? Então, eu vejo essas 3 camadas aí são as necessárias para a gente entender, né, em formato de formulário, em formato de resultados, os passos aí da jornada, tá? Fico claro, gente? Se alguém do chat tiver alguma pergunta aí, fica super à vontade. Eu acho que eu dei uma travadinha aqui no final, mas eu consegui captar bem aqui. Mas o Xará queria fazer uma pergunta. Fala aí, Xará. Não, eu achei bem legal aqui a fala do Ícaro, né? Esse é um assunto até, de certa forma, polêmico, né? Tem pessoas que fazem tudo dentro de um único funil, tem gente que separa em funis distintos. É bacana saber também como o Ícaro pensa, né? E como a Yazbek trabalha. Em relação ao tamanho de time também, questão. Né, Xará? Departamentos, né? Tem, e um outro ponto a gente tem falado muito do full cycle. Exato. Uma sutileza que ele trouxe aqui, que eu vou até pegar aqui para pensar, que é a história da Discovery, né? Porque tem muita operação complexa, que você tem lá o time de pré-vendas e o time de vendas. O vendedor, porque já teve um pré-vendedor que fez ali um processo de qualificação, não faz depois uma descoberta do problema, né? E aí o Ícaro trouxe, a gente trouxe até a Renata recentemente aqui da Winning by Design, que é o modelo Spiced, né? O modelo da Winning by Design é um modelo bem profundo mesmo de discovery. Inclusive, um dos posts mais lidos da Revenue Architects é um post que a gente fala da seguinte forma: a venda é feita na Discovery Call. E esse é um negócio que eu sempre pego as minhas equipes, cara. Eu sempre pego porque vendedor já quer abrir boca, já quer sair empurrando, vomitando coisas para o seu cliente. E aí volta naquela tese ali, né? Que é jamais faça ali ofereça uma medicação sem saber a dor correta. Tem muito vendedor que pula essa etapa da Discovery porque tem uma confusão mental. Acredita que Discovery é a qualificação ali do pré-vendedor, que é importante. É importante para você não fazer o time de vendas perder tempo com aqueles que não têm fit ou que não têm dor, a depender do funil que você está utilizando, se é inbound ou outbound. Mas, cara, incrível aí o teu desenho de funil aí ao vivo. Achei bem legal mesmo. É muito massa. E tu, Xará? Lisboa. Por favor, menino, vai lá. Não, pena que a gente não tem, né, aqui um tablet, cara, alguma coisa para a gente fazer um desenho mesmo do blueprint, mas eu acho que quem está ouvindo aqui, por favor, tomem nota. Esse podcast também vai ficar gravado lá no nosso YouTube. Revisitem, compartilhem, assistam depois. E, cara, eu acho que ficou muito alinhado no que eu comentei anteriormente. Também essa estratégia de funil está totalmente vinculada ao tamanho de negócio. Vi aqui a Clarice falando que para estruturas menores o Pipe Drive cabe, porque é mais leve, ele é um pouquinho mais intuitivo, né? Ele gera menos sobrecarga de aprendizado, né? Então, assim, a curva de aprendizado é mais rápida. Acho que isso sempre faz a gente digerir melhor o Pipe Drive até do que o HubSpot. Você começa a tomar gosto do HubSpot a partir do momento que a complexidade entra em campo e você fala, cara, eu preciso tratar algumas coisas ali. A gente também tem falado muito sobre, não desconstruindo coisas, mas a gente sabe que as teses ali de receita previsível, elas dão certo ainda em alguma escala para alguns modelos de negócio, para outros já não mais, principalmente para teses que a gente defende aqui, como Founder-Led Sales, ou Creator-Led Sales, ou um vendedor full cycle. No nosso caso, por exemplo, a nossa geração de demanda aqui, a nossa Discovery Call, ela é muito simplificada, porque, assim, é bem objetiva, é bem tangível quando a gente fala sobre geração de demanda, diferente da gente falar de procedures, ou seja, eu vou falar de processo, funis
provavelmente você tem que cair nessa etapa de pré-vendas, entrar um pouquinho mais em vendas, ter o consultor ali que vai se aprofundar um pouco mais, fazer ali um possível diagnóstico. Então, pessoal, a gente não quer cagar regras aqui, né? Você tem que entender o que realmente está associado ali ao teu modelo de negócio. E aí, até para a gente abrir aqui para as perguntas, né? Estou vendo aqui também o Diego Moller entrando. Cara, para a galera que quer se aprofundar um pouquinho mais em RevOps, CRM, funis B2B, o Hub, cara, você indica algum caminho de aprendizado, alguma academy, cara, seja gratuito, ou até mesmo a Yasbec, cara, tem algum curso do gênero aqui para educar esse mercado, cara? Essa é uma pergunta muito boa, tá, querido? Vamos lá. E difícil de responder, né? É difícil de responder, assim. É difícil aqui no Brasil a gente encontrar, né, pessoas e conteúdo qualificado de RevOps de uma maneira simples e direta ao ponto que fale a linguagem do brasileiro, tá? O que eu indico, né, como eu já estou indicando ao vivo, participando aqui com vocês, é a newsletter, né, que vocês dominam aí, né? Então, falando sobre o projeto de arquitetura de receita, a newsletter de vocês, né, esse conteúdo de Revenue Cash, eu acho que é um conteúdo sem igual aí, tá? Indico e estou participando com o maior prazer do mundo. Eu vejo também que os conteúdos, né, as trilhas de aprendizado, só que daí eu estou levando para uma linha mais ferramental, tá? Que é tanto do Salesforce quanto do HubSpot. Se você parar para estudar a ferramenta deles, o processo de RevOps está ali dentro, tá? Só que daí tem a camada de tecnologias que você vai ter que enfrentar, né? E tem outros cursos também, depois eu posso compartilhar com vocês, mas eles são cursos são cursos em inglês, né? São cursos em outros idiomas também que falam sobre a estrutura. Hoje, nós aqui na Yasbec, né, nós oferecemos o serviço de treinamento, né, no modelo de educação corporativa mesmo, para alguns clientes nossos, falando sobre como implementar o serviço, né, a metodologia de Revenue Operation dentro dessas empresas que buscam se capacitar, tá? Então, hoje a gente tem um serviço que é B2B, né, não é B2C, a gente faz esse modelo, tá? De capacitar. E também nós temos a nossa newsletter, né, quem quiser mais aí é só acessar o nosso site, né, yasbec.co, depois eu jogo aqui no chat também, que a gente tem uma newsletter lá que a gente compartilha conteúdo sobre isso, tá? Mas, né, acho que um conteúdo como esse, a sequência de podcast que você vem fazendo aí, acho que já é um prato bem cheio aí para quem quer se aprofundar e entrar nesse mercado, tá? Bom demais. Fala aí, Charazão. Vamos para as perguntas, cara? Tem pergunta aí. Bastante pergunta boa, lá. Né? Bora lá. Vamos agora, a gente vai naquele formato, como já estamos batendo aqui quase 1 hora de cast, tá? Caraca, passou voando. Passou voando. Então, a galera que, ainda quem tiver dúvidas ou perguntas, já pode fazer aí também. A gente já tem algumas que já foram feitas aqui. Ícaro, formato rapidinho mesmo, então para a gente conseguir responder a maior quantidade aqui de perguntas. Bora lá. Ó, primeira aqui da Débora. Esse balanceamento e integração, você enxerga que é só via digital? Eu defendo muitas experiências presenciais, mas quero te ouvir. Experiência presencial, eu entendo que é a venda presencial, né? E até o cliente. O que eu vejo sobre isso? No digital, é possível fazer várias vendas, né? Aqui a gente fecha a maioria dos nossos contratos fazendo a venda 100% remoto, tá? Mas por quê? Nós temos uma estratégia que as empresas que eu fecho venda, eu sempre chego por uma camada de influência. Então, assim, se você quer conhecer uma empresa do zero, marcar uma primeira conversa presencial, eu vejo que é muito significativo. É mais custoso, mas pode ser mais significativo sim, tá? Mas se essa empresa chega indicada por alguém, indicada por um cliente, indicada por um parceiro de negócio, acaba sendo um pouco de indiferente essa questão. O que vai definir é o seu nível de confiança que o cliente tem em você. Se tem zero confiança, o presencial tem a capacidade de gerar ainda mais confiança, tá? Não que o digital não tenha, mas o presencial eu sinto que tem essa capacidade, tá? Porque ela tá te vendo, né, ali na sua frente. Mas se veio por uma camada de indicação de negócio, então veja uma pessoa que ela conhece, né? Então, assim, a confiança já dá um pontinho mais ali. É o que eu vejo, tá bem? Boa, vamos para a próxima, o Carlos. Deixa eu passar aqui para o Carlos. Opa, caraca, eu usava. Aí, volta aqui. Grande abraço, Zava. Usava. Meus cumprimentos a todos, especialmente ao Ícaro. Um forte abraço do Zava. A pergunta que tem é de qual rotina que pode ser determinada para integrar estrategicamente as áreas de marketing, vendas e pós-vendas. E aí, vai compartilhar o playbook ao vivo? Bora, compartilhe, pô. Primeiro, um grande abraço ao Zava. O Zava a gente trabalhou juntos. Acho que tá no mudo. Aí, bora. Tá no mudo? Voltou?
Não tava não, acho que o Xará travou. Tá normal, tá, Ícaro? Vambora. Excelente, excelente. Então, um grande abraço ao Zava aí. Boa. Respondendo a pergunta, para a gente fazer integração estrategicamente, nós precisamos colocar as áreas para conversar, tá? E conversar estrategicamente. Então, aí já vai entrar num ponto que é o seguinte: depende da maturidade da sua empresa, mas os ritos de reunião são muito importantes. Por exemplo, toda segunda-feira a gente indica para os nossos clientes de colocar o líder de marketing, o líder de vendas, o líder de pós-vendas para conversarem sobre a estratégia estabelecida para aquela semana, tá? E a gente faz o mesmo aí na visão de mensal e na visão trimestral, tá? A gente coloca os líderes primeiro para conversar e fazer o alinhamento das estratégias entre eles, tá? Depois, nós fazemos uma reunião de resultado mensal para que os times consigam trazer os resultados, tá? Isso daí quando eu estou falando que tem as estratégias separadas. Porque o que a gente precisa fazer quando as empresas têm as estratégias separadas e têm as estruturas das áreas separadas é colocar os 3 líderes para conversar. A gente tem que unificar esses 3 líderes, né? Se não é um CRO, esses 3 líderes têm que se tornar juntos um CRO, tá bem? E com isso, né, o time de marketing acompanhar as métricas de vendas e pós-vendas, o time de vendas acompanhar marketing de pós-vendas, as métricas, né, das áreas e pós-vendas também, acompanharem todas as áreas, tá? E aí vai entrar um ponto que é um bônus que eu dou para vocês aí, que a gente faz muito na parte de política comercial, é o seguinte: mexer no modelo de remuneração variável das 3 áreas. Se a empresa gerar receita, as 3 áreas ganham, tá? Então parar com aquela, não parar, né? Mas a nossa visão, assim, a gente entende que, assim, pagar o SDR por um lead qualificado, eu entendo que pode ser mais efetivo para a organização. Eu não estou defendendo o SDR, eu estou defendendo o meu cliente, que é a organização, pela receita gerada no final das contas, tá? É claro que precisa ter um balanceamento entre isso tudo aí, tá? Aqui eu não estou crucificando o SDR, não, mas eu estou validando o alinhamento da empresa. Muito bom, excelente. Bora lá. Excelentes insights, viu, Ícaro? Muito bom. Débora. Pergunta: um cliente meu me disse uma vez: ouço os diretores da minha plataforma dizerem que os funcionários deles se odeiam. Forte, né? E esse seu exemplo de marketing, mais RevOps, mais CX, me lembrou disso. Me dá um exemplo, se tiver, e um apoio para resolver esse tipo de coisa? E aí? Cara, Como difícil, resolver tem as muito tretas internas? tem muito desafio de gestão de pessoas, que a gente vê a área de marketing tretando com vendas, tretando com pós-vendas. Isso eu vejo que entra uma camada cultural, tá? Isso aí você tem que entender junto com a sua gestão de RH, gestão de pessoas, como resolver, tá? Mas o principal ponto que eu vejo é o seguinte: a gente tem que primeiro identificar assim, né? Como que as pessoas são, entre aspas, cobradas, são responsáveis pelo quê, né? E se entender se essa responsabilidade eles se colidem, né? Por exemplo, estou gerando bastante leads, mas o comercial não vende, né? Poxa, então é um problema muito grande. Mas por que ele não vende? Né? Vamos buscar entender, fazer que a área de marketing tem empatia pela área de vendas, vendas tem empatia pelo marketing, todas as áreas têm empatia em si. Aí você vai precisar de muita visão de quê? Da gestão. Né? A gestão tem que se unificar, marketing, pós-vendas e vendas tem que se unificar, construir um modelo de gestão único, tá? Para que as 3 áreas parem de se conflitar e ganhem em conjunto. Tá? Então, por isso que eu falei da questão da remuneração variável, na política também, da estrutura ali. Mas o primeiro ponto é, cara, vamos parar de brigar. Tá todo mundo junto. Vender já é difícil, né, gente? Vender já é difícil. Imagina brigar dentro da sua própria empresa e ter que vender ainda. Porra, fudeu, é muito difícil ainda, né? Então, assim, tem que estar todo mundo muito bem alinhado para que o caminho flua corretamente, tá? Muito bom. E pegando esse gancho aí, Ícaro, todos os lugares que eu passei, assim, instrumento para resolver problemas, política de remuneração variável é um dos principais instrumentos que você tem para poder resolver isso. E a gente vê muita injustiça, sabe? Tipo, eu falo até pelas as experiências que eu tive, eu já vi muitas áreas de marketing sendo injustiçadas, assim, sabe? Do tipo, coloca-se vendas num pedestal e aí cria-se um monstro, né, cara? Aquela estrutura que você só vai bancar superstar, os vendedores ali, tipo, acabam criando até uma estrutura de hierarquia contra as outras áreas, né? CS e marketing, eles acabam entendendo que as outras áreas trabalham para eles. E, cara, quando você consegue balizar isso na compensação, de fato mesmo, que interessa, não é tapinha nas costas, é tutu no bolso, né? Quando você consegue calibrar isso, você resolve uma boa parte dos problemas aí das tretas, né? Deixa eu
pegar aqui, o Diego fez um comentário, né? Muitas vezes o lead não abre a intensidade da dor numa call de descoberta. O closer tem a oportunidade de se aprofundar e descobrir a real dor e intensidade dela, mas infelizmente tem muito profissional despreparado por aí. Exatamente, é o que a gente falou agora há pouco. Tem gente que não faz a discovery e já sai querendo receitar remédio aí sem dor detectada, né? Bom, acho que tínhamos apenas essas perguntas, mas, cara, perguntas assim bem densas mesmo, bem legais. E eu te falei, Charas, o que você tem aí para comentar sobre essas respostas aí do Ícaro? Tem mais alguma aí na agulha aí para trazer para ele? Cara, eu acho que a gente fez um cast aqui bem completo, cara. Acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui a história do RevOps e do CRM e falar também de funil B2B. Eu acho que o Ícaro trouxe blueprints aqui, cara, bem interessantes, que valem ser anotados, revisitados aqui. E o cara é um gentleman, né, cara? Assim, o cara explicou ali, Xará, com uma tranquilidade, cara, com sabe, um tom assim, realmente, cara, que a gente conseguiu entender. Falou ali, inclusive, de empatia, né, cara? Empatia. Então, assim, algo que realmente falta, empatia ali entre as áreas, eu acho que é bem importante. E a galera sair daqui, eu acredito que bem satisfeita, cara. Eu tô muito feliz de ter o Ícaro aqui, com o papo que a gente teve. Ó, o Diego fazendo mais. É o que, ó? Pergunta? Faz aí, Xará. Uma pergunta. Isso é um câncer nas operações. Essas brigas são, muitas das vezes, decorrentes da cultura da empresa. Qual a tua visão para uma empresa construir uma cultura forte e de resultados? Então, bora lá. Cara, vou responder essa. Diego, querido, assim, primeira vez que a gente está se conhecendo, né, nesse papo aqui, mas eu vou falar para você que é o seguinte, tá? É uma tarefa um pouquinho mais desafiadora quando a gente mexe com cultura, porque cultura não é um botão, né? Eu quero ter a cultura, sei lá, do Elon Musk, a cultura do Winning by Design. E cultura não vira chave, cultura se constrói ou desconstrói, né? Para reconstruir uma nova. Então, o que eu vou falar para você? Cara, as melhores empresas que têm mais resultado, têm uma saúde muito positiva, né, dos times de operações, são as empresas que colocam o cliente no centro da operação. Todo mundo quer resolver o problema do cliente. As pessoas fazem reunião não somente para ganhar uma proposta, né? As pessoas fazem reunião para resolver o problema daquele cliente. Eu sei que eu estou sendo muito apaixonado, muito tópico das vezes, mas, cara, naquele processo de Discovery Call, você pode usar o Spicer da Winning by Design, você pode colocar o método que for, mas a principal habilidade ali é a empatia que vai vender, tá? Só que essa empatia não pode ser um vendedor só que tem essa empatia, tem que ser a empresa que tem essa empatia pelo cliente. Tem que ser o conjunto de vendedores que tem empatia pelo cliente também, tá? Então, essa questão, né, de você ter um conjunto de vendedores que todos ali estão em prol do cliente, sabendo que você vai ganhar com isso também, é o que vai fazer diferença. É o que está por trás da metodologia, né? A essência, é o pilar ali, tá? Então, assim, eu super entendo o seu ponto, tá, Diego? Eu sei que é um desafio muito grande, mas acho que aos pouquinhos, né, você revisitando essa cultura, né, você, por exemplo, chegou uma demanda de entender o cliente para colocar uma proposta. Você fala, olha, peraí, antes de colocar uma proposta, vamos entender aqui como a gente consegue ajudar esse cliente. Vamos junto desenhar esse projeto aqui, né? Vamos junto fazer isso? Será que a gente consegue realmente ajudar? Isso é muito saudável, tá? Então, enfim, só um ponto aí que a gente vê recorrentemente aqui também, que fiz questão de dar essa resposta. Boa. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Xará, rapidão. Tá. Faz aí, Xará. Desculpa, acho que cortou. Boa. Cara, eu corroboro muito com essa tua visão, viu, Ícaro? Cara, eu lembro assim, cara, no auge lá dos meus 20 anos, cara, gerente de banco, assim, ganhando um altíssimo salário e vendendo produtos, cara, que corroíam a saúde emocional e financeira do meu cliente, sabe? Empréstimos de taxas de juros altíssimas, capitalização, que era um produto, assim, falido, mas a gente tinha que vender. E eu lembro, cara, de entrar realmente, assim, numa paranoia de que eu não me sentia mais bem vendendo produtos que não ajudavam o meu cliente. E naquele dia eu decidi, cara, que eu queria trabalhar com vendas, mas por propósito. E, cara, desde então eu nunca mais entrei num negócio onde eu não acreditava na solução. E aí eu só cresci na minha carreira, porque eu vendia todas elas, cara, com muito sangue no olho, assim, com muito tesão, com muita vontade, que eu falava, cara, essa solução é incrível, resolve essa dor, vai gerar resultado do meu cliente, vai gerar retorno. Então, cara, eu tô muito alinhado com essa tua visão, cara. Que todo mundo quer ajudar o cliente, o negócio nasce para ajudar o cliente, os nossos negócios aqui nascem para ajudar. Esse cast, né, existe para ajudar o cliente, né, cara? Então, corroboro muito com a tua tese aí. Mas devolvendo a bola aí, Xará.
Boa. Pegando aí o gancho também da resposta do Ícaro, né? Uma das coisas que eu vi aí na minha jornada executiva, pegando aí a pergunta do Diego, né? Que foi muito boa, por sinal. Muitas das vezes essas tretas e essas brigas acontecem pela visão do dono, dos donos, do board, das pessoas fundadoras ali da empresa. Os monstros são criados pelos próprios founders, os fundadores. Então, por exemplo, assim, ao fazer aquela liderança com bajuladores, né, do tipo, ao promover bajuladores, ao promover uma inequidade, ao promover um ambiente tóxico, uma cultura tóxica. Então, tudo isso vai descendo de cima para baixo. Então, aí às vezes você entra na empresa e quer mudar a cultura, igual você falou muito bem ali, até a Débora comentou, ó, cliente no centro. Não é botão, cultura não é botão que liga e desliga. Exatamente, essa frase do Icaro é muito verdade. Então você não consegue mudar da noite para o dia, né? Então, puxa, quantos lugares eu já estive que, cara, você tinha um câncer lá dentro, que às vezes era um líder, um chefe, um gestor, mas, cara, esse câncer ele nunca entra lá e ele floresce lá, ele cresce lá dentro da estrutura. Sempre é alimentado por alguém. E normalmente é a alta liderança que alimenta esse monstro. E aí não adianta nada que você faça, vai endereçar, vai corrigir isso. Cara, não tem jeito, você só tem um caminho, mudar de empresa, né? Porque o dono não vai mudar de empresa, né? Ele vai ter que mudar a cabeça dele. Agora, esse processo de mudança demora, hein? Você mudar a cabeça de um dono ali, de um grupo fundador. É isso aí, ó. O Diego trouxe um comentário aqui que faz total sentido. Ó. Eu sempre falo muito sobre os 5 desafios das equipes. Parabéns pela resposta, Ícaro. Estamos alinhados. Aqui, ó. A empresa é a cara do dono, logo a cultura muitas vezes também. Não saber recrutar e não dar a direção correta. Excelente conteúdo. É isso aí, cara. É exatamente isso. Você ia comentando, Ícaro? Não, excelente ponto, gente. Diego, tamo junto aí. Que bom que eu consegui te ajudar. Enfim, tamo junto. Boa, então estamos chegando aí nas considerações finais, né? Passou bem rápido aqui, já foi 1h15 aqui de cast. Bom, Xará, faz aí as suas considerações finais e depois para a gente passar para o nosso momento jabá ali com o Ícaro ali, para ele fazer ali o pitch dele ali, mostrar para o mundo para o que vieram, né? Para o que a Yazbek Co veio nesse mundo. Qual que é o pitch aí da Yazbek, né? Mas e aí, Xará, quer passar para o pitch já? E se ele tem oferta para a audiência também, né, Xará? Às vezes tem um descontinho aí com projetos. Né? Não, mas eu já estava fazendo minhas considerações finais ali, cara. Muito feliz de ter o Ícaro aqui com a gente. O Ícaro é um parceirão, a gente anda lado a lado. Não é a primeira vez, né, que a gente está trocando ideia com o Ícaro, é a primeira vez ao vivo para todo mundo ouvir, mas o Ícaro é um cara sempre muito gentil e que abre as portas aí da Yazbek para a gente trocar ideia, a TRA também aqui é casa dele, então, Ícaro, obrigado, cara, por topar esse papo, acredito que é o primeiro de muitos, porque a gente tem muitos temas aqui para discutir, você é uma biblioteca viva aí de não só RevOps, CRM, funil e CRM, né, cara, mas toda a tua bagagem empreendedora, a gente trazer você aí outras vezes para a gente falar um pouquinho mais dos desafios do empresário. A gente estava falando um pouco disso aí no backstage. Time crescendo também com o Ícaro, ele fez algumas contratações de peso, né? O Zingo chegou aí para ajudar ele também. Uma hora a gente faz uma mesa redonda aqui, traz o Zingo também. Um abraço para ele, eu vi que ele está ao vivo aqui, a gente gosta muito dele também. Mas é isso, cara, quero te agradecer a presença aqui, a confiança de estar aqui com a nossa audiência. E é isso, cara, sucesso para nós aí, tamo junto. Excelente, sou eu que agradeço aí, Avelino, né, Lisboa, em primeira mão aí, ao convite, né, que está muito linkado àquela pergunta que vocês fizeram, né, como eu aprendo mais, né, sobre RevOps, como eu mudo essa cultura, né, do que a gente viu os comentários aqui no chat também, é a partir do conhecimento, né, porque o conhecimento gera consciência, né, e a consciência daí ela se transforma numa ação para a gente ter capacidade para mudar na prática, tá? E foi com essa consciência, né, que eu tive ao longo da jornada, que eu tive a capacidade de materializar essa vontade que eu tenho na Yazbek & Co, né? Que hoje eu tenho uma equipe aí que é sensacional, né? Nós estamos crescendo, estamos com vagas abertas também, tá? Para quem quiser trabalhar com CRM, processo aí, a gente está com vaga aberta, tá? E hoje, com essa consciência, né, que gerou essa nossa capacidade e vontade de fazer a coisa acontecer, tá?
Então, a gente tem muito o objetivo aí de ajudar tanto pessoas, né, que estão na estrutura de receita, como o Diego, como a Débora, como outros vendedores e pessoas que atuam na estrutura de receita, em marketing, vendas, sucesso do cliente, a entender como que a empresa pode performar mais. Porque essa não é uma pergunta fácil, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo que recebe, será que eu gero mais lead? Será que eu contrato Apollo? Será que eu contrato CRM? Será que eu contrato Salesforce? Será que eu aumento o número de vendedores? Será que eu mudo o pitch? Cara, não é uma tarefa fácil responder essa pergunta, né? Então, se vocês, né, que estão ouvindo aí, tiverem dúvidas sobre como responder essa pergunta, fiquem super à vontade para me chamarem, né? Meu contato eu vou deixar aqui no chat, tá? Tem o site da minha consultoria também, tem meu LinkedIn no canal que vocês estão vendo. Fiquem super à vontade de mandar uma mensagem para que a gente possa conversar e entender melhor, tá? Nós temos aqui alguns serviços, né, que eles são, vamos falar assim, que são gratuitos, né, do ponto de vista de entender, de diagnóstico, e eu tenho certeza aí que toda troca que a gente tiver não vai ser só pelo objetivo de fechar um contrato, fechar uma venda. Isso é uma consequência de um relacionamento, né? Mas primeiro a gente precisa gerar valor em conjunto, tá bom? Então vai ser um prazer enorme aí, ou eu, ou alguém da minha equipe, a gente bater um papo para a gente ter essa troca. Tá bom, gente? No mais, eu agradeço super, contato abertaço aí para todo mundo que tiver, tá disponível para conversar. Tamo junto. E muito obrigado aí, Thiago. É nóis. Boa, valeu. Passamos o site aí para vocês, pessoal. Acessem aí, ó, yasbec.co, beleza? Acessem e já diga lá no formulário lá que você veio pelo podcast, pelo RevenueCast, que eu não tenho dúvida que você vai ter ali o atendimento VIP ali do pessoal da Yasbec e Co. É isso, vamos chegando mais ao fim aqui, mais um episódio aqui do RevenueCast. Poxa, uma aula, uma baita de uma aula aqui de gestão, de CRM, de liderança, conteúdo rico aqui. A gente fica muito feliz aqui, obrigado aí, Ícaro, por aceitar nosso convite, o time da Yasbec aí também por acompanhar. E é isso, vamos ficando por aqui. Na semana que vem, às 11 horas, a gente se encontra novamente aí no RevenueCast. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço aí para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.